Bom dia, meus queridos e amados irmãos em todo o Brasil, também os meus queridos e amados irmãos que estiverem me assistindo em qualquer um outro país. Um ótimo dia para vocês e que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Meus irmãos, queria agradecer a vocês o apoio, pedir as bênçãos de Deus para vocês, né? Porque vocês realmente merecem, vocês são pessoas muito importantes. E pedir a você que continue dando aí um joinha para mim. E você que ainda não se inscreveu no meu canal, se você quiser me dar essa força, eu agradeço muito. Meus irmãos, hoje eu vou fazer aqui uma pequena palestra. É porque uma certa irmã me fez uma pergunta sobre a grande tribulação. E eu espero dar a ela uma resposta satisfatória. Mas como eu sei que talvez a dúvida dessa irmã pode ser a dúvida de muitas pessoas, né? Então por isso eu preferi fazer uma palestra rápida aqui, porque assim, quem sabe, mais pessoas podem tirar proveito, né, do que eu vou falar aqui, porque eu espero que seja de grande proveito. Eu espero satisfazer os desejos dessa irmã e de qualquer outra pessoa que, porventura, também, né, desejar saber alguma coisa sobre isso. Por exemplo, trata-se da grande tribulação, essa grande tribulação que as testemunhas de Jeová tanto falam nela, né? É a grande tribulação do livro de Mateus, capítulo 24. Mas veja, meus irmãos, essa grande tribulação que as testemunhas de Jeová estão esperando ela, e que Jesus falou dela no livro de Mateus, capítulo 24, essa grande tribulação, ela já aconteceu. Essa grande tribulação, ela aconteceu antes do ano 70, depois de Cristo. Essa grande tribulação, ela precedeu o ano 70. Então veja que essa grande tribulação não tem nada a ver, né? Não tem nada a ver com os dias atuais. E eu vou explicar isso. Veja, essa grande tribulação que Jesus predisse ali no livro de Mateus, no capítulo 24, aquilo ali é para os judeus, não é para a humanidade de um modo geral. E eu vou mostrar por quê. Preste atenção aqui, ó. Vamos analisar aqui o que diz Mateus capítulo 24, versículos 16 a 20, e nós vamos ver que realmente Jesus falava para os judeus, não falava para toda a humanidade. Ó, vamos analisar texto por texto. Mateus capítulo 24, versículo 16. Preste atenção nas palavras de Jesus aqui nesse texto. Olha, Mateus 24, 16. Jesus diz: então os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Os que estiveram na Judéia, na terra dos judeus, fujam para os montes. Mateus 24, 17. Quem estiver sobre o eirado, não desça para tirar algumas coisas. Mateus 24, 18. Quem estiver no campo, não volte atrás para buscar sua capa. Mateus 24, 19. Ai das mulheres grávidas e das que estiverem amamentando naquele dia. Agora preste atenção, meus irmãos. Mateus capítulo 24, versículo 20. Esse vai deixar ainda mais claro que Jesus falava para os judeus. Quer ver? Preste atenção. Aqui Jesus disse assim, ó: orai para que a vossa fuga não se dê no inverno e nem num dia de sábado. Por quê? É porque no inverno é difícil fugir naquele frio, né? E no sábado, é porque os judeus no sábado não faz nada. Os judeus no sábado, eles estão totalmente paralisados. Então por isso que Jesus diz: ore para que a vossa fuga não se dê no inverno e nem no dia de sábado. Porque se desse no dia de sábado, os judeus não podiam fugir. Tá vendo, meus irmãos? Então veja que essa grande tribulação que Jesus falou dela em Mateus 24, isso aí era para os judeus. Para os judeus que Jerusalém ia ser destruída
no ano 70, conforme foi, no ano 70 depois de Cristo. Então, essa grande tribulação precedeu ali a destruição de Jerusalém. Mas agora, meus irmãos, para os nossos dias, também haverá tempos difíceis, né? Aquela grande tribulação foi para os judeus, mas no livro de Apocalipse fala de tempos difíceis para nós também. Né? Ali fala dos selos que foram abertos por Cristo, né? Ali fala dos selos, ali em Apocalipse capítulo 6, fala dos selos que foram abertos por Cristo. E quando esses selos foram abertos, né, houve grandes dificuldades para a humanidade. Aí já é para a humanidade de um modo geral. Aí já não é para os judeus mais. Aí já é para toda a humanidade. Quer ver? Presta atenção, meus irmãos. Aqui diz assim, ó. Apocalipse capítulo 6, versículo 1. Aqui diz que quando o Cordeiro, ou Jesus, abriu o selo, saiu um cavaleiro do cavalo branco. Um cavaleiro do cavalo branco. Esse cavaleiro do cavalo branco, de Apocalipse capítulo 6, versículo 1, trata-se de um falso governante. Esse cavaleiro do cavalo branco, de Apocalipse capítulo 6, versículo 1, ele trata-se de um falso governante que iria trazer muitas dificuldades para a terra. Agora preste atenção no detalhe aqui. O corpo governante das Testemunhas de Jeová falam que esse cavaleiro do cavalo branco, de Apocalipse capítulo 6, versículo 1, eles falam que é Jesus Cristo. Mas não é. Esse cavaleiro do cavalo branco, de Apocalipse capítulo 6, versículo 1, ele não é Jesus Cristo. Sabe por quê? Note que esse cavaleiro não pode ser Jesus Cristo. É porque é Jesus Cristo que estava abrindo os selos. Como é que Jesus Cristo ia sair montado no primeiro cavalo e ia continuar abrindo os outros selos? Me explica como que poderia acontecer isso. Todos os selos que foram abertos por Jesus, abertos pelo Cordeiro. Agora, como que o Cordeiro ia abrir o primeiro selo, montar no primeiro cavalo, sair montado nele, e depois ele ia continuar abrindo os outros selos? Então, não existe essa menor possibilidade. Veja, meus irmãos, como é que Jesus ia fazer isso? Então, não existe. Então, veja, meus irmãos, é nisso aí que o corpo governante faz uma grande confusão. Agora, tem uma coisa que eu vou dizer para vocês aqui, ó. O cavaleiro do cavalo branco, de Apocalipse, capítulo 19, versículos 11 a 16, esse aí é Jesus Cristo. Porque a Bíblia fala de 2 cavaleiros do cavalo branco em Apocalipse. Apocalipse fala de 2 cavaleiros do cavalo branco. Um em Apocalipse capítulo 6, versículo 1. E outro em Apocalipse capítulo 19, versículos 11 a 16. O cavaleiro do cavalo branco, de Apocalipse capítulo 6, versículo 1, é um falso governante, que trata-se do anticristo. E o cavaleiro do cavalo branco, de Apocalipse 19, versículos 11 a 16, esse é Jesus Cristo. Esse é Jesus Cristo. Esse sim. Esse aí eu posso garantir. Mas o de Apocalipse, capítulo 6, versículo 1, esse é um falso governante. É o anticristo. É o anticristo. Então, meus irmãos, a Bíblia fala que após esse Jesus começar a abrir esses selos, haverá grandes dificuldades na terra. Não é, preste atenção, não é aquela grande tribulação de Mateus capítulo 24, não. É outras dificuldades que estão preditas no livro de Apocalipse para o tempo do fim. Essa aí é para toda a humanidade. Aquela de Mateus capítulo 24 é só para os judeus. Olha, presta atenção aqui, ó. A Bíblia fala de tempos difíceis
A Bíblia fala para nós em Apocalipse que depois desses selos serem abertos e esses cavaleiros saírem cavalgando, haverá tempos difíceis para a humanidade, antes do milênio. Porque veja, o segundo cavaleiro é o cavaleiro do cavalo vermelho. Esse é o cavalo das guerras. É o cavaleiro das guerras. E hoje nós estamos vendo aí guerras, né? Muitas guerras, né? Veja o pessoal da Ucrânia, né? Da Rússia, como é que está ali, né? Que tristeza, né? Que está acontecendo ali, né? Bom, depois veio o cavaleiro do cavalo preto. Esse é o cavalo da fome. É o cavaleiro da fome. Depois vem o cavaleiro da morte. Depois quando o quinto cavaleiro, quando abre ali o quinto selo, né, que sai ali o quinto cavaleiro, ali a gente vê as almas das pessoas que morreram, né, que deram as suas vidas pela palavra de Deus, perguntando para Deus quando será a vingança, quando que o Senhor vai vingar o nosso sangue das pessoas na terra, né? Quando que o Senhor vai fazer justiça, né, das pessoas, né, que nos causaram tantos danos, né? Então veja, meus irmãos. E quando abriu o sexto selo, aí sim, aí aparece, né, a ira de Deus. Aí Deus trará a sua vingança contra as pessoas que são seus inimigos. As pessoas que não gostam de Deus, não gostam de Jesus Cristo, as pessoas que não amam a justiça, né? Então, aí sim, aí depois que Deus trazer a vingança contra essas pessoas, né? Aí, um pouco adiante, né? Vem o milênio, né? O milênio. Então veja, meus irmãos. Então, essas pessoas que Deus vai trazer a vingança contra eles, ali não tem pobre, não tem rico, não tem escravo, não tem livres. Ali, qualquer pessoa, desde que ele seja um inimigo de Deus, desde que seja um inimigo de Jesus Cristo, Deus trará a sua vingança contra ele. Veja, então, meus irmãos, eu espero que essa resposta tenha suprido aqui aquilo que a irmã desejava saber, né? Essa irmã que me fez essa pergunta. Então eu acho que responde a pergunta. Mas se por acaso a minha irmã, é a pessoa que eu estou respondendo, mas é claro que eu estou falando para todos os meus irmãos que estiverem assistindo meu vídeo, claro. Mas estou falando aqui mais para, assim, respondendo a pergunta dessa irmã que me fez essa pergunta. Então veja, meus irmãos. Então, meus irmãos que estão me assistindo e minha irmã também que me fez essa pergunta. Antes do milênio, haverá tempos difíceis para a humanidade. E a gente já está vendo tempo difícil. A gente já está vendo guerra, fome, muitos crimes, muitas coisas erradas a gente já está vendo. E pelo visto, isso aí, a tendência é aumentar. Porque haverá tempos difíceis. Mas isso aqui é outra história. Não tem nada a ver com aquela grande tribulação de Mateus capítulo 24 e que as testemunhas de Jeová estão esperando. Estão esperando essa grande tribulação até hoje. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Isso é outro assunto totalmente diferente. As testemunhas de Jeová, a grande tribulação que eles estão esperando, igual eu já falei, é como se eles estivessem sentados numa estação esperando um trem. Só que aquele trem já passou há quase 2000 anos e eles estão ali sentados naquela estação esperando aquele trem. Isso não vai acontecer. Essa grande tribulação já passou. Então haverá tempos difíceis. Até o milênio nós vamos enfrentar tempos difíceis. Mas não é aquela grande tribulação
que as testemunhas de Jeová falam nela. Aquela grande tribulação que as testemunhas de Jeová tanto propaga, tanto fala da grande tribulação, aquilo ali, Jesus falou aquilo ali para os judeus. Aquilo ali precedeu, aquela grande tribulação, ela precedeu a destruição de Jerusalém. Não tem nada a ver com os dias atuais.